Olá pessoal, a aula de hoje é sobre expressões numéricas com números racionais. Então na primeira questão você tem o seguinte: o resultado correto da expressão abaixo é. Ele quer que você resolva essa expressão numérica. Assim como aquelas expressões numéricas que vocês já viram só utilizando números naturais ou inteiros, com chaves, parênteses, colchetes, vocês vão utilizar a mesma ideia. Então como vocês têm parênteses aqui, vocês vão resolver primeiro o que está dentro do parênteses, certo? Eu vou dar um exemplo aqui de soma de frações, sendo que a subtração é a mesma ideia. Certo? Você tem uma soma aqui, você vai ter um número que vai dar um resultado aqui dentro, você vai somar com essa fração. Aqui dentro dos parênteses, que é a primeira conta que você vai fazer, você tem uma subtração, mas que segue a mesma ideia da soma. Então, por exemplo, aqui a gente tem 1/2 mais 2/3. O que é que você tem que perceber? Veja que aqui ela já está resolvida. Tá, mas como é que você faz esse processo aqui? De onde é que saíram esses números? Você tem 1/2 mais 2/3. Veja que o 3 multiplica o 1, 3 vezes 1, mais o sinal de mais continua, certo? O 2 vai multiplicar o 2, essa conta é feita, essas multiplicações são feitas de baixo para cima, e embaixo fica o 2 vezes 3, o produto daqueles que já estavam embaixo. Por que fazer dessa forma? Essa é uma forma de você não ter que fazer o cálculo do MMC, que é um pouco mais longo e às vezes confunde. Certo? Essa é uma forma mais rápida de você resolver isso. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar o 3 por 1, mais, já que aqui é mais. Se fosse um menos, você colocaria menos, mas seguiria a mesma ideia. Seria 3 vezes 1, menos 2 vezes 2 sobre 2 vezes 3. Aqui, vamos botar um esboço para a gente lembrar de como é que vai fazer essa multiplicação. Então, é 3 vezes 1, né? Fica em cima, mais, ou menos, dependendo do sinal. 2 vezes 2 sobre 2 vezes 3, certo? Veja que se a gente mudar os números, continua a mesma ideia, certo? Vamos botar números diferentes aqui para ficar mais visível isso. Pronto. Você tem aqui 3 sobre 4 mais 7 sobre 5. Veja que o 5 multiplica o 3, não é? Ficou bem aqui. O 4 multiplica o 7, ficou bem aqui. Mais, né? Porque o sinal é de mais. Se fosse de menos, colocaria menos. Sobre 4 vezes 5, que é o produto daqueles que estão embaixo. Aí é só você resolver. 5 vezes 3 é 15, mais 4 vezes 7 é 28. E embaixo, 4 vezes 5 é 20. 15 mais 28 é 43. Você deixa em cima. E o 20 de baixo você só repete. Certo? Então, essa é a ideia que você vai utilizar nessa primeira questão. Quando você finalizar com os parênteses, você vai multiplicar o resultado que deu aqui dentro pela fração 3 sobre 5. Lembrando que produto de fração é bem mais simples, porque você multiplica o número de cima pelo número de cima e o número de baixo pelo número de baixo. Por exemplo, 1 sobre 2 vezes 3 sobre 4 fica 1 vezes 3 vezes 2 sobre 4, sobre 2 vezes 4, certo? Segunda questão. A professora de matemática propôs como exercício a expressão 1 mais 1/3 vezes 1 menos 1/3. Os alunos que resolveram corretamente a expressão encontraram como resultado. Então, aqui você precisa fazer a conta. O que é que você vai fazer? Você pode somar o número com a fração, certo? Ou você pode utilizar outra maneira. Eu vou dizer de duas formas. Como é que você soma o número, que também é uma fração, todo número é uma fração sobre 1, certo? Todo número inteiro. Mas como é que você soma o número do jeito que está aqui com a fração? É parecido com essa ideia. Aqui você faz 1 vezes 3 mais 1 sobre 3, certo? O que você vai fazer é pegar o número, multiplicar pelo de baixo, somar com o de cima, coloca o resultado em cima e repete o de baixo. A mesma coisa você faz com a subtração. Você multiplica o número aqui pelo de baixo, subtrai o de cima e coloca e repete o número que está embaixo. Outra forma é você fazer o seguinte. Digamos que você tenha aqui esse seguinte caso. Você tem A mais B vezes A menos B. Certo? São uma soma de dois números e a subtração desses mesmos dois números. Certo? Aqui, quando você faz o processo de distributividade, fica A vezes A menos A vezes B.
mais b vezes a, menos b vezes b, certo? A vezes a é a ao quadrado, menos ab, você pode escrever como assim, menos ab sem esse ponto, né? Pode suprimir ele. B vezes a e a vezes b é a mesma coisa, então você escreve ab, menos b ao quadrado, que é b vezes b. Só que ab negativo mais ab positivo dá zero e fica só a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, quando você for resolver uma conta desse tipo, veja que você tem os mesmos termos, só que um está somando, o outro está subtraindo, e a multiplicação entre eles, o que você faz é, pega esses termos, você não vai precisar fazer todo esse processo aqui, você já pula para cá. Você eleva um deles ao quadrado, menos o quadrado do outro. O quadrado de 2 é 4, o quadrado de 1 sobre 5 é 1 sobre 25, né? 1 vezes 1 é 1, 5 vezes 5 é 25. Fica 4 menos 1 sobre 25. E aí você faz o processo lá que eu falei. Aqui fica mais claro o que é que eu estava dizendo. Quando você multiplica o número pelo de baixo, subtrai o de cima e repete o de baixo. Veja, aqui você tem 4 menos 1 sobre 25. Então o que é que você faz? Você multiplica o 4 por 25, subtrai o de cima, certo? E repete o que estava embaixo, 25. Fica 4 vezes 25 menos 1, já que o sinal aqui é de menos. 4 vezes 25 menos 1 sobre 25, que é o número que já estava aqui na fração. E aí você repete a conta de cima e repete o de baixo. 4 vezes 25, 100. Menos 1, 99. Então fica 99 sobre 25. Certo? Essa é a ideia que você vai utilizar na segunda questão. Terceiro. A soma dos valores absolutos dos algarismos do número que representa o resultado na expressão 5,34 vezes 3,55 mais 60,43 dividido por 10 é. Então, o que você vai fazer é somar fazer essa conta aqui, certo? Você multiplica 5,34 vezes 6,55 e soma com 60,43 dividido por 10. Certo? Você resolve essa conta aqui, depois você resolve o 60,43 dividido por 10 e soma os dois resultados. O resultado que der não vai ser nenhuma das expressões. Por quê? Por exemplo, digamos que o seu resultado seja 4, não, vamos colocar assim. Digamos que o seu resultado fosse 45. Então, qual seria a soma dos algarismos dele, os valores absolutos? 9, né? 4 mais 5. Se você lá na conta achar um resultado, por exemplo, 67, qual seria a resposta da questão? Seria 13, né? 6 mais 7. O que você vai fazer é resolver aquela conta e os algarismos que você obtiver na conta da sua resposta, você vai somar eles de modo a obter uma dessas alternativas aqui. Quarta questão. A figura seguinte representa uma sequência de 6 números, com as respectivas setas indicando os valores a serem somados ou subtraídos, número a número, da esquerda para a direita. Qual é o valor que deve constar no último número? Então, você tem aqui 1,031. Ele pede que você subtraia 0,21. Em seguida, você some 0,07 ao resultado que ficou aqui, certo? Quando você fizer 1,031 menos 0,21, o resultado fica aqui. Esse resultado você soma 0,07. Aí você escreve aqui a soma que deu. Desse resultado você tira 0,091 e assim por diante. Você vai seguindo essa ideia até chegar no último retângulo aqui, certo? O último número vai ser justamente uma dessas alternativas aqui, que será a resposta da questão. Quinta questão. Calcule o valor da expressão 0,3 menos 4 sobre 5 mais 1 sobre 2 menos 1,8. Claro que você pode transformar esses números em fração e resolver tudo em fração e dividir no fim, certo? Ou deixar o resultado em forma de fração. Mas você também pode utilizar o seguinte artifício. Se você dividir 4 para 5, dá 0,8, certo? Porque se você dividir 40 para 5 não dá 8, então se você dividir 4 para 5, dá 0,8. Assim como se você dividir 1 para 2, dá 0,5. 1 sobre 2 vale 0,5. 10 dividido para 2 é 5. Então, 1 dividido para 2 é 0,5, certo?
E aí, com esses valores, você pode resolver a conta de uma maneira mais rápida, sem ter que utilizar as frações, certo? Com isso, eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.